Então, beleza. Então aí, ó, a gente tem essa fundação, né, que tem 3 metros de largura, está sentada na cota de 1,5 e ela tem esse perfil de solo, onde faltou eu colocar aqui só o peso específico das camadas aqui, ó, vou colocar rapidinho aqui. A camada de areia, que é a primeira camada, 17 kN por metro cúbico, a segunda 17,8. Eu não vou precisar, mas eu vou colocar as demais aqui também. Então tá bom. Aí nessa metodologia, né, para a gente calcular quando a gente não tem uma condição, a gente diz que na metodologia passada a gente se condicionou que a gente tinha um conjunto de camadas deformáveis apoiada em cima de uma camada praticamente indeformável. Nesse caso aí, a gente já não consegue mais definir qual é a deformável e qual seria a indeformável. Nessa metodologia, a gente vai usar a metodologia do Schmertmann. Né? E essa metodologia, ele fala que o recalque, ele vale um coeficiente C1 mais um coeficiente, ou mais o cacete, vezes o coeficiente C1 vezes o coeficiente C2 vezes o conceito de tensão líquida que ele vai inserir, vezes o somatório do fator de deformação IZ, vezes a espessura de cada camada, dividido pelo módulo de elasticidade do solo. Ou seja, cada vez que variar o módulo de elasticidade do solo, muda a camada. E o módulo de elasticidade do solo, ele depende, né? É o alfa vezes o K vezes o NSPT, então ele depende do tipo do solo e do valor do SPT. Se a gente conhecer o tipo de solo e o valor do NSPT, a gente consegue determinar aí o valor do recalque. Ué, por quê? Não tem problema cair na prova? Tá fácil demais? Não dá não? Essa risada foi melhor que uma resposta. Né? A risada pode ser sim ou não. Mas depois a gente vê aí, é tranquilo de não cair, de cair só a parte teórica dessa matéria. Não cair as contas, não. Tá? Só questão teórica. Isso aí é tranquilo. Então, ó. Então, a gente tem que ir atrás dessas condições. O coeficiente C1, a gente chama de fator de embutimento. Esse fator de embutimento, ele vale 1 menos 0,5 a sobrecarga lateral sobre a tensão líquida. Deixa eu até conferir isso aqui. Isso mesmo, ó. 1 menos 0,5 a sobrecarga lateral sobre a tensão líquida. Beleza. O que acontece? O que é, né, essa tensão líquida? Olha só, vou desenhar aqui embaixo aqui só o perfil rapidinho aqui de novo aqui, ó. Beleza. Se eu pegar dois parâmetros de solo aqui, ó, esses parâmetros, né, eles têm, antes de haver esse corte aqui, ó, eles têm a mesma tensão vertical. Né? Isso aí é uma realidade, porque a tensão vertical, ela vale o peso específico do solo vezes a profundidade da camada. Beleza. O que acontece? Quando eu vou fazer a fundação, eu venho cá e escavo isso daqui, ó. Quando eu escavo isso daqui, a tensão vertical nesse ponto, ela muda, ela reduz, né? Porque eu tirei uma parcela de solo. Só que a gente disse que o solo, de alguma maneira, ele consegue guardar aquela informação da tensão que ele já suportou.
Então, na verdade, mesmo naquele momento, essa tensão vertical sendo menor do que era antes de escavar, ele vai condicionar que o que eu vou aplicar na minha nova fundação, o que vai gerar mesmo deformação nessa camada de solo é só o acréscimo de carga novo. Ou seja, eu tenho que tirar da tensão que essa fundação está aplicando o que o solo já suportou em algum momento. Então, na verdade, essa tensão líquida é a tensão total menos aquilo que eu escavo para aplicar o novo carregamento. Então eu vou aplicar 150, só que o solo já aguentava uma parcela. Então eu só vou considerar nessa conta aqui o acréscimo de carga. Tá? Então isso seria a tensão líquida. Vou ter que copiar o perfil aqui, só calma aí para... Novo... Beleza. Então aí, ó, para a gente achar o coeficiente C1, a gente tem que achar primeiro a sobrecarga lateral. A gente viu que a sobrecarga lateral é tudo que está aqui, ó, lateralmente à fundação. Nesse caso nosso aí, ó, eu tenho 1,5 m de uma areia que tem peso específico de 17. Então, a minha sobrecarga lateral aqui vai ser 30,5, não. Tô ficando doido mesmo. 25, 24,5. 25,5. 25,5. Tô mal mesmo. Então, 25,5 kN por metro quadrado. Beleza, essa é a sobrecarga lateral. E a tensão líquida é a tensão que a fundação vai aplicar, que é 165 kPa. Então vai ser aqui o 165 da tensão da fundação, menos a sobrecarga lateral, 139,5. Eu tô 139,5. Então, 139,5 kPa. Beleza, então o coeficiente C1 vale 1 menos 0,5, que multiplica a tensão líquida, a sobrecarga lateral, dividido pela tensão líquida. Zero novecentos e oito. 0,908. Só para ficar mais fácil aqui, eu vou considerar 0,91, tá? Serviço preguiçoso. O coeficiente C2 é o que a gente chama de coeficiente de fator tempo. Ele vale 1 mais 0,2 log do tempo em anos dividido por 0,1. Então, nessa equação aqui, ó, o tempo entra em anos. Como a gente pediu 10 anos, o coeficiente C2 aqui
vai valer 1 mais 0,2 log do tempo 10 anos dividido por 0,1 1,4. 1,4. 1,4. Então eu já tenho C1 e já tenho C2, ó. Então lá da equação para a gente determinar o recalque, ó, eu já conheço o parâmetro C1, o parâmetro C2. A tensão líquida eu também já conheço, agora falta só o fator deformação sobre o módulo de elasticidade, né? O fator de deformação vezes a espessura da camada dividido pelo módulo de elasticidade. Para a gente achar esse fator de deformação IZ, o Schmertmann propôs um gráfico onde a gente sempre vai conhecer desse gráfico 3 pontos. Né? Aqui ficou muito ruim. Deixa eu botar mais para cá. Eu vou ter que botar depois em outro, que vai ser melhor. Então, eu sempre vou conhecer desse gráfico 3 pontos. Esse gráfico vai correlacionar cota e valor IZ. Eu sei que exatamente na cota de assentamento da fundação, se a nossa fundação é uma fundação isolada, o fator IZ vai sempre valer 0,1. Eu sei que na cota de deformação máxima, que a gente disse que está B sobre 2 abaixo da fundação, então é a cota de DF mais B sobre 2, eu vou ter o valor do meu IZ máximo. E na cota DF mais 2B, não existe mais a partir dali influência na deformação, então o meu parâmetro IZ vai valer 0. E a gente sabe que esse coeficiente IZ máximo, então se eu conhecer esses valores, eu consigo traçar o gráfico e achar o IZ em qualquer ponto dentro do solo. Né? Então, para traçar esse gráfico aí, a gente precisa achar o valor do IZ máximo, e esse IZ máximo, ele vale 0,5, deixa eu só pegar a fórmula aqui, porque realmente eu não lembro ela de cabeça, não. O IZ máximo vale 0,5 mais 0,1 raiz da tensão líquida sobre a tensão geostática. Então, o IZ máximo vai valer 0,5 mais 0,1 raiz da tensão líquida que a gente já conhece, dividido pela tensão geostática efetiva, isso aqui no ponto de deformação máxima, né? Lá onde o IZ é máximo. Então, essa cota DF mais 2B, vou fazer ela aqui, ó. DF, ó, mais B sobre 2, desculpa eu que errei aí, ó. Então, vai ser 1,5 do DF mais 3 dividido por 2, vai ser exatamente 3 metros. Então, na cota de 3 metros aqui no meu diagrama, ó, 3 metros está aqui, ó. Então, aqui, exatamente, acontece o meu IZ máximo. Então, esse é o ponto de deformação máxima que a gente tem desse solo. E a tensão geostática nesse ponto aí, ó, na cota de 3 metros, eu tenho 3 metros de areia acima desse ponto, né? Então é 3 vezes uma areia que tem peso específico de 17. (51) Pedi uma, né? 51 kPa. Então, daí, ó, o meu IZ máximo,
ele vai valer 0,5 mais 0,1. Raiz da tensão líquida, que foi 139,5. Isso mesmo, 139,5. Dividido pela tensão geostática efetiva no ponto do IZ máximo, que foi 0,51. A divisão é 0,51 ou é 51? 51 mesmo, 51 mesmo. 0,66. 0,66. Então, o IZ máximo deu 0,66. 0,1, 0,66 e 0. Beleza. Então, aí, ó, a gente condiciona que quando a gente vai fazer as nossas análises para traçar o nosso gráfico, a gente tem, ó, na cota DF, é a cota de 1,5. Quando tiver na cota de 1,5, o IZ vale 0,1. Quando eu tiver na cota de DF mais B sobre 2, que vai dar 3 metros, vai ser o IZ máximo. E quando eu tiver na cota DF mais 2B, então 6, 7,5, vai valer 0. Então, com esses pontos aí, a gente consegue traçar como que o fator de deformação em Z varia ao longo do bulbo de tensões formado por essa fundação. Então, ó, se eu pegar esses nossos pontos, aqui, ó, aqui que começa o assentamento da fundação, ó. Então, eu vou ter aqui o meu parâmetro IZ. Então, vai ser aqui, ó, 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7, que o máximo foi 0,66, né? Então, e eu vou ter aqui, ó, aqui é 2 metros, aqui é 3 metros, aqui é 4 metros, aqui 5 metros, 6 metros, 7 metros, 8 metros, 9 metros. Não vai até esse ponto. Então, agora eu vou marcar os pontos desse gráfico que a gente quer traçar. Ó. Quando a cota for 1,5, 0,1. Então, aqui, ó, é a cota Z. Então, quando ela valer 1,5, que é justamente esse ponto aqui, ó, em cima da linha que a gente traçou, quando valer 1,5, vale 0,1. Então, tá aqui o nosso ponto. Né? Beleza, esse é o primeiro ponto. O outro ponto é DF mais B sobre 2, que a gente viu que dá 3 metros. Né? Então, nesse do 3 metros aqui. E o IZ deu 0,66. Então, a gente teve aí esse ponto aqui. Beleza. E quando valeu DF mais 2B, que foi 7,5, né? 7,5 tá aqui, ó. O IZ valeu 0, então é justamente aqui nesse ponto. Então eu encontrei aí os meus 3 pontos, que na hora que eu juntar, eu vou formar esse gráfico. Eu vou mudar a cor aqui para fazer o gráfico de outra cor. De preto. Então, aqui, ó, eu parto do 0,1,
e vou até o IZ máximo. Depois eu parto aqui do 0,7 e vou até no IZ. Então esse aí é quase o meu gráfico, mas já está bem melhor do que o que foi de manhã. Garanto para vocês. Né? Então, beleza, já tem o gráfico. Agora a gente tem que delimitar cada uma das camadas. E a gente viu que as camadas mudam quando muda ou o SPT ou o tipo de solo. Né? Aí a gente vai ter camadas diferentes. Mas na hora de traçar as camadas, a gente viu que uma delimitação ela vem de maneira automática, né? Que é a delimitação do IZ máximo. Por quê? Porque o gráfico daqui para cima é um tipo de gráfico, que é um gráfico crescente. Daqui para baixo é outro tipo de gráfico. Então, obrigatoriamente, esse ponto do IZ máximo, ele é um delimitador de camada. É o primeiro delimitador de camada que a gente tem. Beleza, a partir dele, a gente vai traçar os outros. Então, toda vez que mudar um módulo de elasticidade, muda a camada. Vou começar a analisar aqui de cima. Ó. Se a gente pegar, ó, a gente tem uma camada que vai de 1,5 até 2. Essa camada que vai de 1,5 até 2 é uma areia e tem o peso específico 7. Quando eu passo de 2 e vou de 2 até 3, é a mesma areia, então é o mesmo solo, porém o SPT muda para 9. Quer dizer que no ponto de cota 2, ele é um delimitador de camadas, né? Porque ali naquele ponto mudou o SPT. De 2 até 3 é uma areia com SPT 9. De 3 até 4 é a mesma areia com o mesmo SPT 9. Isso quer dizer que se essa camada do IZ máximo não passasse nesse ponto, esse solo poderia ser uma camada só. Mas aqui, como passou o IZ máximo, não tem como ser. Mas, ó, de 3 até 4, areia com SPT 9. De 4 até 5, mudou o solo e mudou o SPT. Então, na cota de 4 metros, é um delimitador de camadas. Então, na cota de 4 metros, a gente tem mais um traçado de camada. De 4 até 5, SPT 11, argila siltosa. De 5 até 6, a mesma argila siltosa, porém o SPT é 9. Então, mudou o SPT, mudou o módulo de elasticidade, então a camada 5 também é um delimitador de camadas. Nossa senhora, bem mal camada aí, beleza. De 5 até 6, o SPT é 9, de 6 até 7, o SPT é 13. Então, na cota de 6 metros, mudou o SPT, mudou a camada. De 6 até 7, o SPT é 13. De 7 até 8, o SPT também é 13. Só que os solos são diferentes. De 6 até 7 é uma argila siltosa e de 7 até 8 é um silt. Então, eles são camadas diferentes também. Né? Então, se a gente olhar aí, ó, a gente tem a camada 1, a camada 2, a camada 3... a camada 4, 5, 6 e a camada 7. Beleza, delimitei todas as camadas, consigo saber a espessura de cada uma delas. E para eu encontrar o IZ, a gente disse lá na teoria que a gente vai sempre considerar o valor do IZ no meio da minha camada. Né? Então, eu vou pegar no meio da minha camada. Então, ó, eu vou lá na camada 1. Deixa eu ver onde eu tá. Vou lá na camada 1, vou no meio da... Oxi, merda. Não, você vai ficar mais impressionado na hora do resultado, porque eu vou fazer o resultado aqui à mão e depois vou fazer o resultado no Excel para você ver como que a mão assim
Quase foi uma régua, você vai ficar de cara. Então, ó, vou aqui no meio da camada 1, vou no meio dela, cruzei aqui com a curva, ó, gerei o ponto, joguei aqui em cima, ó. Então eu vou considerar que esse valor aqui foi 0,15. Foi mais um pouquinho, deve ter sido 0,16, mas vou considerar aí 0,15. Vou aí no meio da camada 2 com 3, ó. No meio da camada 2 com 3, cruzou o gráfico, né? Cruzou com o gráfico aqui, joguei lá em cima, ó, 0,41. Beleza. Vou na camada 3, ó. Na camada 3. Achei o meu ponto aqui. Rebati lá em cima, ó. 0,57. No meio da camada 4. Fui no meio da camada 4. Encontrei o ponto aqui de encontro. Rebati lá em cima. Vou colocar 0,43. Ah, é tudo no achismo assim mesmo. Eu sei que é estranho, mas é tudo no achismo total. Então, beleza. Na camada 5, ó, vou no meio da camada 5, traço uma reta, achei o meu ponto aqui, rebati lá em cima, 0,28. Na camada 6... Oxe, onde eu tô rabiscando, hein? Tá aqui. Na camada 6, vou no meio da camada, achei aqui o meu ponto, né? Rebati lá em cima, deu aqui 0,12. 0,12. Vou no meio da camada 7, que é a última, né? Na camada 7, rebateu aqui, vou levar lá para cima, ó, 0,04. Então, achei aqui todos os valores do IZ. Esse método, ele é feito para ser feito manual, assim. Lógico que aqui tá um pouco problemático aqui, porque no quadro, pelo menos, a gente tem umas referências, né? Aqui na mão solta tá meio livre demais para minha mão, né? Mas eu poderia fazer isso no Excel, ó. Quer ver? Eu vou botar aqui pra gente fazer no Excel pra gente ver, ó. Vou botar... A seta do Max fica certinha. Quê? A seta que o Max faz à mão livre fica certinha. Fica. Mas o Max é arquiteto, né, velho? O cara passou o curso dele inteiro traçando para aprender tração à reta, né, velho? Eu tive que fazer muita conta. Vocês também, né? Vocês só fizeram uma disciplina para tração à reta, velho. As outras foi tudo no base a palavra fugiu. Do pré-requisito, né? Vocês já fizeram. Então, ó, nós vamos trabalhar com cota e valor de Z. Eu não posso falar isso, né, ô Flávio? Eu vou deixar para você, né, velho? Então, ó, na cota, quando for DF, vale 1,5, o IZ vai valer 0,1. Quando for DF mais B sobre 2, vai ser 3 metros, e a gente viu que vai ser o IZ máximo de 0,66. Beleza. Quando for DF mais 2B, vai dar 7,5, e o valor do IZ vai valer 0. Beleza. Então aqui vou mandar inserir um gráfico de dispersão, né? Um gráfico de dispersão. Some, filho, que você não é isso. Oh, merda. Vou apertar aqui, selecionar dados. Vou aplicar que eu mesmo vou montar aqui o meu gráfico. Então, primeiro eu vou colocar a reta, o IZ crescente. Nossa, essa aula tá bacana, hein? A galera tá vazando.
e Z crescente. Então, os valores de X são os valores de 0 do IZ. Então, eu tenho ali a reta crescente, é só aqueles dois primeiros parâmetros e o valor de Y. Vou fazer a mesma coisa para o IZ decrescente. Conheço os valores que vai ser em X e os valores que vão ser em Y. Beleza. Vou só inverter aqui, ó. Vou botar eles em ordem inversa aqui. Pô. E se a gente colocar, vai ficar igualzinho o nosso lá, né? Eu só vou condicionar aqui que o valor mínimo disso aqui, formatar eixo, o mínimo, não é aqui não, é nesse aqui, ó. Formatar eixo, o mínimo aqui, ó, vai ser 1,5. Então aí, ó, se vocês olharem, o gráfico é exatamente igual o meu gráfico, né? Exatamente igualzinho. Eu vou até pegar ele aqui para eu levar para lá, para a gente divertir nele, ó. Vou dar um ESC aqui. Mais ou menos aí, bem mais ou menos, nas mesmas posições aí. Só que essas cotas aqui me complicaram, vieram do jeito que eu não queria, mas tá bom. Então aqui, ó, com o gráfico traçado, da mesma maneira, ó, a gente viu que de 1,5 até 2 era uma camada, né? Então aqui é 2. De 2 até 3 era outra camada. De 2 até 3. De 3 até 4 era outra camada. De 4 até 5. Ixi, Maria. Essas ficaram bem pior. 6 e 7,5. Então a gente teve todas essas camadas aí, ó. Da mesma forma lá a gente teve a camada 1, a camada 2, a camada 3, 4, 5, 6 e 7. Então olha aqui, ó, se eu for, deixa eu só mudar a cor aqui. Se eu for no meio da camada 1, ó, no meio da camada 1, encontrei com a curva aqui, joguei para cima aqui, ó, 0,18 ou 0,19. Fui no meio da camada 2, que é justamente no 2,5, ó, já me deu aqui o parâmetro 0,47, pode ser. Ó. Do meio da camada 3, já me deu aqui também, né? Então, só vou rebater lá para cima. Então, 0,57. No meio da camada 4 já está aqui também, ó. Rebati lá em cima, ó. 0,43. No meio da camada 5.
rebati lá em cima 0,28, no meio da camada 6, que é na cota de 6,5, rebati lá em cima 0,14, e no meio da camada 7, rebati lá em cima, ó, 0,04. Então, se vocês olharem aí, ó, esses valores, eles não diferem muito dos valores que a gente determinou aqui, ó. O que foi 0,15, lá foi 0,19, 0,28 foi igual, o 0,43 nós consideramos 0,41. Ó, não, na verdade, o que nós consideramos 0,41 ali foi 0,47, o que a gente considerou 0,41, que foi 0,43, e o último lá, ó, 0,57, foi o mesmo. 0,04 foi o mesmo, e o 0,12 virou 0,14. Então ficou muito próximo, assim. Essa diferença não é ela que vai mudar significativamente a condição do recalque, porque uns vão aumentar um pouco, uns vão diminuir. Então, isso tudo vai ser levado nessa condição. Beleza. Então, aí, a gente poderia fazer por aí. Eu vou fazer diferente ainda aqui, ó. Eu vou fazer exatamente no Excel para sair o valor exato e depois a gente comparar com os nossos lá, ó. Então, para fazer essas contas, ó, eu vou fazer a conta por camada, onde eu preciso saber a espessura de cada camada. Para eu fazer pelo Excel, eu tenho que saber a cota média da camada, né? Que a cota média é exatamente aqui a linha onde a gente pegou o valor do IZ, tá? A cota média da camada, vou atrás do alfa. Não, isso aqui não é. Aqui, ó. Vou atrás do alfa, depende do tipo de solo, do K, do NSPT, com alfa vezes K vezes o NSPT, a gente tem um módulo de elasticidade, a gente vai calcular o valor do IZ, e a gente tem aqui o IZ vezes a espessura dividido pelo módulo de elasticidade do solo. Então, estão todas as camadas aí. Então, a gente vai ter, ó, que a camada... Bosta. A gente vai ter aqui que a camada 1... Né, vou pegar só nosso desenho aqui para ficar mais fácil da gente identificar aqui, ó. Eu vou até pegar esse da mão aqui que a gente fez. Novo. Então, ó, a camada 1, ela começa em... Oxe, Maria, oh meu Deus do céu. Desativa, ativa. A camada 1, ela começa em 1,5 m e vai até 2 metros. Então ela tem 50 centímetros de espessura. Essa espessura a gente vai colocar em milímetros. Então, se ela tem 50 centímetros, ela tem 500 milímetros. A cota média, que é a cota onde a gente pega o valor do IZ, a cota média entre 1,5 m e 2 metros é 1,75. Na camada 2, a camada 2, ela vai de 2 até 3 metros, então ela tem 1 metro de espessura, são 1000 milímetros. A cota média, que é a cota que a gente vai pegar o valor do IZ, é a cota de 2,5.
Na camada 3, a camada 3 ela vai de 3 até 4, 1 metro são 1000 milímetros, e o ponto que eu vou pegar o valor do IZ, que é a cota média, é o meio dessa camada 3, que está na cota de 3,5. Na camada 4, ela vai de 4 até 5, ela também tem 1 metro de espessura. A cota média dessa camada, de 4 até 5, a cota média é 4,5. A camada 5, ela vai de 5 até 6. Tem 1 metro, são 1000 milímetros, e a cota média é a média entre 5 e 6, que é 5,5. A camada 6, ela começa em 6 metros e vai até 7 metros. Ela tem 1 metro, 1000 milímetros, e a cota média dela, 6 metros e meio. A camada 7 vai de 7 até 7,50. Então, ela tem 50 centímetros, são 500 milímetros, e entre 7 e 7,50, o valor médio ali é 7,25. Então, é nesses pontos que a gente vai determinar o valor do parâmetro IZ. Ok? Beleza. Então, aqui eu vou tirar nesse momento essa imagem aqui. Vou descer ela para cá, depois a gente mexe nela. Beleza. Para a gente achar o valor do IZ... Eu vou caber tudo na mesma tela. Para a gente achar o valor do IZ, eu vou pegar aqui a equação das retas. Ó. Eu tenho essa primeira reta, e se Deus quiser eu vou conseguir selecionar ela. Vou adicionar a linha de tendência nela, vou mandar exibir a equação dela. Mandei exibir a equação, ela me apresentou aqui como que o parâmetro Y funciona em função do X. Só que o X é o que a gente quer, porque a gente quer o valor do IZ, e o IZ, ele está no eixo X. Então, a gente vai inverter essa equação ali, ó. Então, eu sei que igual, eu vou ter o valor da cota média menos 1,22321 dividido por 2,6786. É dividido, não é vezes. Aqui é dividido. Então, eu acho o valor do IZ exatamente real. O da camada 2 também é pela taxa decrescente. Ó. Se a gente ver aqui, ó, a camada 1 está na reta crescente ainda, e a camada 2 também está no trecho crescente. Quando a gente fez pelo olho aí, ó, a gente considerou que valia 0,15. O valor real lá, 0,193. Para o caso do valor da camada 2, ó, da camada 2, vale 0,47. Nós aqui na mão, ó, nós traçamos que ela valia 0,41, mas o valor real lá é 0,47. Esse é o valor verdadeiro. A camada 3, ela já está na faixa decrescente do gráfico. Então, eu tenho que pedir a equação dessa reta decrescente. Eu só peguei aqui a da reta crescente, só da reta azul. Então, eu vou aqui, apertei em cima da reta vermelha, linha de tendência, vou pedir a minha equação. Então, veio aqui a minha equação. Da mesma forma aqui, ó, a equação veio em função de Y. Eu vou rearranjar ela em função de X. Então, eu vou passar os 7,5 para lá subtraindo, e depois vou dividir por menos 6,8182. Eu já vou automaticamente multiplicar ela toda por menos 1 para ficar mais fácil de eu montar aqui, ó. Então, vai ser igual, vai ser 7,5 menos a cota dividido por 6,8182
81, 82. A gente acha, então, o valor de Z de todas as camadas. Então, para todas as camadas aqui, ó, a gente conheceu o valor do IZ. Vou colocar só em duas casas aqui, ó. Vocês veem que a gente errou até um pouquinho bom aqui no ruim aqui, ó. 0,28 foi 0,29, 0,12 foi 0,15, 0,04 nós acertamos. Então, assim, no olho dá para fazer, sem problema. Beleza. Aí agora eu vou voltar com essa imagem aqui, porque a gente precisa delimitar o alfa e o K das camadas. Vou ter que pegar outra imagem, na verdade, aqui, ó. Vou ter que pegar ela inteira aqui. Então tá. Então, ó, a camada 1, ela tá dentro dessa areia aqui, né? Areia. Cadê o outro slide aqui? Areia. Puta que pariu. Aí vocês falam, pois eu tenho errado isso lá na China. Aqui, ó. Então, para areia, o alfa vale 3 e o K 0,9. Alfa 3, K 0,9. Então eu vou botar lá, ó. O alfa da areia vale 3 e o K 0,9. Beleza. Na camada 1, é o SPT que vai de 1,5 até 2, vai valer 7. Beleza. A camada 2, ela está dentro dessa mesma areia. Então tem alfa 3 e K 0,9. Só que o SPT da camada 2, agora ele vale 9. A camada 3 também está dentro dessa mesma areia, que tem alfa 3, K 0,9 e o SPT também vale 9. Beleza. A camada 4 já para uma argila siltosa. Né? A argila siltosa, eu tenho silt e tenho argila, 7 mais 5 dividido por 2 aí, ó, vai dar 6. Então o alfa vai valer 6 e um silt argiloso, ó, argila siltosa, né, que é lá, argila siltosa aqui, o K vale 0,2. Então, o alfa vale 6 e o K 0,2. O SPT, que vai da camada 4, é o SPT que vai de 4 até 5 e vale 11. Beleza. A camada 5, ela também está dentro dessa argila siltosa, que tem alfa 6 e K 0,2, só que a camada 5 vai de 5 até 6 e o SPT dessa camada é 9. A camada 6, ela também está dentro dessa argila siltosa, que tem alfa 6 e K 0,2, só que o SPT, que vai de 6 até 7, vale 13. E a camada 7, ela está dentro desse silt. O silt, ó, o valor de alfa vale 5 e o valor do K vale 0,35. Então, o alfa vale 5, o K 0,35 e o SPT, que vai de 7 até 7,5, também vale 13. O módulo de elasticidade vale o alfa vezes o K vezes o NSPT. Achei aí o módulo de elasticidade de todas as camadas, então. Beleza? Com esse módulo de elasticidade, o valor do IZ, o valor da espessura das camadas, a gente pode calcular o parâmetro de somatório ali, ó,
Então, isso aqui vale o IZ vezes a espessura da camada dividido pelo módulo de elasticidade do solo. Então, eu vou achar aqui, ó, o valor do IZ ΔZ sobre o módulo de elasticidade. E eu consigo achar aqui a minha somatória. Então, é igual a soma. Deu 119,44. Então, nessa condição nossa aqui, só pegar o valor de C1 e C2. C1, 0,91, pressão líquida 139,5, C2, 1,4. Então, aqui a gente tem, ó, que o recalque, 10 anos após a construção, vale o C1 vezes o C2, vezes a tensão líquida em MPa, né, 139,5, é 0,1395 MPa, que multiplica o somatório de Z ΔZ, que foi 119,44 milímetros por MPa. Então, corta MPa com MPa, eu acho o recalque que essa fundação sofreu. R$21,23. Então, essa fundação aqui recalca 21,23 milímetros. Esse é o recalque dessa sapata nesse solo. Agora, vamos só para a gente ver aqui do método gráfico aqui, ó. Se a gente colocasse os valores do método gráfico aqui nos valores de Z, ó. Então, ó, o da camada 1, aqui eu cortei ele, vou pegar ele lá de novo pra gente. Cadê? Aqui. Novo. Nem precisava disso tudo. Eu só preciso disso aqui. Então, ó, por isso que a gente fez no olhômetro aqui, ó, a camada 1 deu 0,15. 0,15. A camada 2, 0,41. A camada 3, 0,57. A camada 4, 0,43. A camada 5, 0,28. A camada 6, 0,12. E a camada 7, 0,04. Então aqui, ó, agora o somatório caiu de 119 para 111. Então vai ser o 0,91 do C1 vezes o C2 vezes a tensão líquida vezes esse somatório 19,79. 3 milímetros. 19,79. Olha só, menos de 2 milímetros. Né? 1,21 e 23 menos 19,79 vai dar 1,5 milímetro. Então não vai ser esse o... E olha que nessa condição que a gente fez aqui, ó, eu não tinha nada de referência gráfica. Eu fiz de uma maneira, eu nem medi se as distâncias entre 0,3 e 0,4 era a mesma. Foi tudo no olho, entre 1 e 4. Então, assim, vocês veem que a metodologia, ela funciona.
Mesmo que a gente tenha que fazer uma improvisação em algum momento, ela consegue trabalhar de uma maneira muito boa nessa estimativa. Isso aí porque os meninos perguntam, e na hora da prova? Na hora da prova existe uma variação, vocês não precisam ter dúvida que existe uma variação aí de 7, 8% no valor, isso vai acontecer sempre, tá? Então, isso aí a gente vai sempre levar nessa consideração. Deixa eu só encerrar o vídeo aqui do exercício aqui, só um minuto aqui. Eu boto esse